Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa ser derramado abundantemente sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no 14º dia do mês de Elu, dentro da nossa jornada de retorno ao eterno. E esse é um dia a mais na nossa contagem de Selirot. Hoje nós chegamos a um tema que toca o centro da redenção. Não basta desejar liberdade, é preciso responder ao caminho que estabeleceu para sair da escravidão. O 14º dia de Nissan, que estamos no nosso calendário hoje, quando Israel sacrificou o cordeiro pascal e marcou os umbrais das portas com sangue. Aquela noite não foi apenas uma noite de livramento, foi uma noite de decisão. Cada casa precisou responder. Cada família precisou obedecer. E é exatamente essa verdade que esse dia de Selirot coloca diante de nós. Arrependimento sem entrega permanece incompleto. O significado do 14º ou do número 14 no nosso estudo, olhando para o espelho bíblico, no material que nós estamos estudando hoje, o número 14 é diretamente relacionado ao 14º dia de Nissan, ao Cordeiro Pascal, ao sangue nos umbrais e à passagem da escravidão para a liberdade. Isso nos apresenta uma imagem poderosa. Israel estava dentro do Egito, conhecia a promessa, havia ouvido as palavras de Moisés, sabia que Deus estava preparando libertação, mas naquela noite conhecer não seria o suficiente. Era necessário responder. Era necessário corresponder às ordens que estavam sendo dadas através de Moisés, de Arão. E essa resposta seria preparar um cordeiro, obedecer às instruções, marcar as portais com o sangue do cordeiro, estar dentro de casa a partir do horário estabelecido por Moisés e depois sair do Egito. A libertação envolvia uma promessa de Deus, mas também exigia uma resposta do povo. Guarde isso. Não basta ouvir sobre libertação. Tem muita gente que sabe tudo sobre libertação. No entanto, não são libertos. Uma das maiores armadilhas da vida espiritual é transformar conhecimento em substituto de obediência. Ah, mas eu já sei isso. Ok. E daí? Você pratica? Não. Resolve o que esta informação sem prática? Quando a Bíblia diz que nós devemos servir, na verdade, adorar em espírito e em verdade, esta verdade é a prática da nossa adoração, coerente com a instrução. Porque a adoração sem a prática da instrução é uma adoração morta. E ela só é em espírito se ela for coerente com as instruções. Se você adora e da forma que você adora não está na instrução, é uma adoração carnal. Mas se você adora conforme a instrução e na prática da instrução, você está adorando em espírito e em verdade. Idolatria. Uma adoração morta e mentirosa. Por quê? Porque a Bíblia proíbe o culto às imagens, proíbe a fabricação do ídolo e diz que você não deve prostrar, não deve reverenciar, não deve adorar. Então, quem ainda está na idolatria, adora na carne, por isso Paulo diz que as obras da carne são conhecidas e elas são idolatria. Não vem colocar demônio, que os demônios ainda não chegaram no time ainda. Por enquanto é só carne e idolatria. Mas tudo que for obras da carne
para Deus são obras mortas. E a maioria dos crentes, ainda que soam a camisa, molhe o paletó, pule 2, 3 horas, prostra, grita, bate palma, na maioria do tempo de culto da maioria dos cristãos, é cultos de obras mortas. A adoração é mentirosa e o culto é morto. Por quê? Deus diz para você: lembra-te do dia do sábado. Aí você diz: não, não, não. Eu vou oferecer meu culto no domingo. Olha como você segue as instruções. Olha, tem que bater palma para você o tanto que você segue as instruções. Deus diz: santifica espírito, alma e corpo. Não, não, não. Meu corpo eu como o que eu quiser, da forma que eu quiser. Ok. Olha o resultado que você está tendo do seu culto. Porque o culto, irmão, se você terminar um culto e sair do mesmo jeito, irmão, que culto é esse? O culto tem dois objetivos. Primeiro, consumir o que deve ser consumido e restaurar o que deve ser restaurado e vivificar o que precisa ser vivificado. Então, se você entrou no culto, o culto não te consumiu nada, não restaurou nada e não vivificou nada, que culto foi esse? Não há culto. O culto deve consumir o pecado, deve restaurar meu estado e deve vivificar o meu espírito. Isso é culto, em espírito e em verdade. Consumir o pecado, restaurar a alma e vivificar o espírito. Não, você entra lá, não queimou nada, você não teve um minuto de arrependimento, de quebrantamento, de rendição. Você estava lá muito mais por interesse de prazer, poder e posição. E você não praticou nada do que foi instruído no culto. Você chegou, vai sair no mesmo estado, na mesma condição e morto espiritualmente. Então, uma das maiores armadilhas da vida espiritual é transformar conhecimento e pegar este conhecimento e substituir por obediência. Aí ele diz: obediência quero e não conhecimento. A Bíblia manda buscar conhecimento, mas quando o conhecimento vira um amuleto para você não obedecer, Deus vai continuar dizendo: eu quero conhecer, eu quero obediência e não sacrifício. Sabemos o que precisa mudar. Sabemos já o que Deus falou. Sabemos qual o relacionamento precisa ser tratado. Sabemos qual comportamento precisa ser abandonado. Sabemos qual limite precisa ser restaurado. Mas o conhecimento sem resposta não produz transformação. Israel não foi poupado porque ouviu falar do sangue, e foi necessário marcar a porta da sua casa com o sangue. Essa é justamente a ênfase da base do que nós estamos estudando hoje. O povo não apenas ouviu falar da Páscoa, precisou preparar a casa, sacrificar o cordeiro e marcar os umbrais, demonstrando através de atos concretos que estava disposto a sair da velha condição. Deixa eu fazer uma ação aqui antes que eu fique nervoso. Tem gente que fica doidinho para tirar a gente da paz, né? Existe uma diferença entre fé interior e fé que produz a obediência. A fé verdadeira começa no coração, mas uma fé verdadeira precisa deixar marcas. E eu digo que fé é para perder, que o que fé para ganhar todo mundo tem. Fé que deixa marca é fé que você está disposto a, a resistir, porque fé para conquistar todo mundo tem.
E existe uma diferença de uma fé interior e uma fé que produz obediência. A fé verdadeira começa no coração, mas não termina no coração. A fé verdadeira que começa no coração, ela termina nas mãos. Se a fé do seu coração não tocou as suas mãos, a sua fé não é verdadeira, porque é com as suas obras que você prova a fé que você tem. A fé que você tem no coração, ela vai influenciar suas decisões. Ela vai influenciar suas escolhas. Ela vai influenciar seus relacionamentos. A fé que você tem no coração precisa influenciar a maneira de você viver. Tiago ensina que uma fé sem obras permanece morta. Obras não prova fé, mas fé prova com obras. Mas as obras que eu faço em obediência não é apenas obras, é fé. Presta atenção. Você pode dar muito dinheiro e não ser fé. Obra morta. Por quê? Porque você dá aonde você quer, a quem você quer e quando você quer. Obra maravilhosa. Aplausos para você. É nisso que você vai entender quando a Bíblia diz que ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, e esse amor aqui, irmão, não tem como desvincular ele da fé. É um amor que você pratica em obediência a um ornamento, a um ordenamento. Não é um amor por sentimento. Então, amor é a alma gêmea da fé. Porque por fé eu devo morrer. E por amor eu também devo morrer. Muda tudo. Ó, cabecinha, tem que colocar os parafusos no lugar. Presta atenção. As minhas obras não substituem a minha fé, mas a minha fé é provada pelas obras. Então, se eu pegar muito dinheiro e der aonde eu quiser, quando eu quiser e para quem eu quiser, é uma boa obra. Mas você está fazendo isso sem amor. Por quê? Porque o amor faz você servir. E antes do amor fazer você servir ao próximo, este amor tem que fazer você servir a Deus. Porque tem gente amando o próximo sem amar a Deus. Caridade. E tem gente amando a Deus sem amar o próximo. Religiosidade. Dois extremos. Tem gente amando a Deus e não ama o próximo. É religioso. Tem gente amando o próximo e não ama a Deus. Ele é caridoso. E nem o religioso e nem o caridoso agrada a Deus. Por quê? Porque Deus quer um amor que reflete o amor de Deus. Então, se eu amo a Deus, eu sigo as ordens de Deus. E aí eu coloco o meu dinheiro aonde ele mandou eu colocar meu dinheiro. Porque antes de caridade tem tributos. Então, quando você vê alguém dizer assim, por que esse pastor não pega o dízimo e faz cesta básica? É o demônio que está falando na boca dele. Por quê? Porque Deus diz aonde eu tenho que dar dízimo e aonde eu tenho que dar caridade. Por que que agora, por causa da sua opinião, eu tenho que deixar de dar dízimo para atender pobre? Por que que você não pega a sua parte e dê aos pobres? Porque o meu dinheiro está submisso à ordem de Deus, porque eu amo a Deus e eu faço o que ele mandou. 10% do meu líquido eu dou a um sacerdote. E quando ele me move a fazer caridade, eu faço com os meus outros 90%. Então não venha mudar e dizer que você ama, porque a obra não prova que você ama, mas o amor é provado pelas obras. Então, se Deus disse, olha, Jesus veio e resumiu isso muito simples: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus.
Se você está dando a César e não está dando a Deus, está errado. Se você está dando a Deus e não está dando a César, também está errado. Presta atenção. Tiago diz que a fé sem as obras permanece morta. Não porque as obras substituem a fé, mas porque a fé viva, inevitavelmente, começa a produzir evidência. Naquela noite no Egito, a marca nas portas era uma evidência visível de uma confiança interior que cada pai de família tinha no Deus de Israel. É exatamente isso que o 14º dia está nos ensinando, mas ao mesmo tempo está nos fazendo uma pergunta: quais são as marcas visíveis na minha vida e na sua vida que a Techuvá está produzindo? Porque tem gente, irmão, que é uma vergonha ele falar que agora ele é crente. Ah, não, agora eu sou crente. Irmão, quando você olha para as obras dele, você tem que dizer: ó, irmão, você não é irmão, não, você é primo. E longe. Eu, Deus me perdoe dos meus pecados, vou pedir perdão adiantado, né? Porque vai ficar gravado o trem aqui, eu acho que eu nem vou falar, né? Mas tem uns irmãozinhos aí que a igreja deles estão na mídia, que eu não os considero irmão, eu considero eles primo terceiro de. Não é nem parente mais. Porque entre o que eu faço e o que eles fazem, não dá para ser irmão. Porque a identidade de irmão, irmão, é porque, se eu digo, ó, nós somos irmãos, é porque nós temos muita coisa em comum. Mas entre a minha maneira de servir a Deus e a maneira dos hipergraça ensinar, servir a Deus, irmão, nós não temos nada em comum, irmão, nós somos totalmente o oposto. Preste atenção. Escrevi isso na testa, assim, ó. Boas intenções não substituem obediência. Escreva no seu espelho para você acordar de manhã e lembrar: boa intenção não agrada a Deus. Já dizia meu tataravô que de boas intenções o inferno está cheio, mas no céu só entra a obediência, não entra intenções. Presta atenção. Não há, não há, biblicamente, recompensa para boa intenção, mas há juízo e condenação para má intenção. Presta atenção, não existe recompensa nem aprovação em boa intenção. Você não vai cometer um erro e Deus vai dizer: não, não, eu não vou colocar em conta esse erro, não, porque ele tinha uma boa intenção. Mas você que não deitou com outra mulher, mas teve a intenção de deitar com outra, você já vai ser classificado. Então, pela má intenção, há juízo. Mas pela boa intenção, não há recompensa. Boas intenções não substituem a obediência. Muitas pessoas possuem boas intenções. Pretende mudar, pretende pedir perdão, pretende um dia abandonar determinados atos, inclusive masturbação, que tem um bando de masturbador na igreja, que se tivesse cheiro não dava nem para chegar perto dos infelizes. Irmão, se masturbação, pornografia, tivesse aroma, Deus tinha que ter deixado esse aroma para a gente identificar. Que aí você ia descobrir. Tem gente que pretende voltar à oração. Um dia eu vou voltar a orar como eu orava. Tem gente pretendendo restituir aquilo que um dia roubou, fraudou. Boas intenções. Mas boas intenções pode permanecer durante anos sem produzir mudança alguma na sua vida. Chega um momento em que a intenção precisa tornar-se uma decisão. É exatamente isso que a história que eu vou te contar hoje vai ilustrar. Um homem bom, um homem que se dizia crer, crente, mas que hesitou diante daquilo que precisava ser feito, não fez. Esse homem da nossa história se chama Eliabe.
E a história vai trazer uma ilustração que o perdão tem custo e a graça não é barata. Tem gente, irmão, colocando preço de nada na graça. Há um texto na Bíblia que diz que nos dias de Salomão a prata não tinha valor algum. Tinha tanta prata, irmão, que não tinha valor algum. Está gravando. Houve um tempo em que a graça ou a prata não tinha valor nos dias de Salomão. Era muita prata. Hoje, estão colocando tanta graça, mas tanta graça, que a graça está perdendo o seu valor. Mas acredite no que eu vou dizer, a graça não é barata. E o perdão tem custo. Não existe perdão de graça também, não. O que nós estamos ensinando nesses dias enfatiza que a redenção possui um custo. Para Israel, o sangue do cordeiro marcou a diferença entre vida e morte. Na leitura cristã que nós propomos, desse material que eu envio a você, vai mostrar o sacrifício de Jesus. E nele é apresentado como um selo, como um fundamento de reconciliação. Isso precisa ser tratado com reverência. O perdão não é banal. A misericórdia não significa que o pecado deixou de ser sério. A graça não existe porque o erro não importa. A graça existe porque Deus providenciou um caminho de redenção. Por isso, esse período em que nós estamos de preparação, que nós chamamos de Selihot, que são os 30 dias do mês de Elu, não deve tornar-se uma sequência superficial de você estar todo dia aqui ouvindo uma palavra. Sem prática, irmão. Vá catar coquinho, que é melhor para você do que você ficar perdendo tempo em estar ouvindo pregação. Cada pedido de perdão deve produzir em nós maior gratidão e resultados. Cada pedido de perdão deve envolver maior reverência a partir do momento em que eu fui perdoado. Quando eu alcanço o perdão de Deus, eu devo procurar viver, ter desejo de viver diferente do que eu vivia antes. Existe um erro espiritual perigoso. Desejar a proteção do cordeiro, mas continuar amando o Egito. Desejar perdão sem desejar transformação. Desejar libertação sem abandonar aquilo que o escraviza. Não confunda perdão com permissão para continuar pecando. Deus é amor, mas também é justiça. Israel não foi chamado apenas para sobreviver aquela noite. Foi chamado para sair do Egito. O sangue marcou as portas, dando um canal, um portal de liberdade. Mas depois disso, havia uma caminhada a ser feita. É exatamente esse o princípio da Techuvá. Não apenas receber misericórdia, mas mudar de direção. O 14º dia nos traz uma aplicação muito prática. Quais Egitos ainda tenta nos prender? Egito, nesse sentido simbólico da nossa aplicação aqui, representa aquilo que nos mantém na escravidão. Tem gente que o Egito, para ele, talvez seja o orgulho, talvez seja a mágoa, talvez seja um comportamento repetido, talvez seja escolhas erradas, talvez seja o medo, talvez seja um apego a uma vida antiga.
Talvez o Egito, para você, representa uma relação com alguém ou com algo que nós sabemos que precisamos deixar para trás. A pergunta que eu faço a você é: do que quero ser liberto? O que ainda estou segurando, mesmo dizendo que quero ser liberto? Há pessoas que oram por libertação, mas continuam alimentando aquilo que as prende. Alguém estava na minha mesa esses dias, agora, coisa de uma semana. Eu disse: quando uma pessoa tem vergonha na cara e vem dizer para mim, pastor, eu tô sofrendo muito com pornografia. E eu digo para a pessoa: mas aonde você está tendo esse acesso? Ah, nas minhas redes sociais. Por que que você não pega um martelo e esmiuça seu celular e sai da rede social? Foi porque você não quer. Ah, pastor, eu sou viciado em assistir séries e elas me levam ao pecado. Por que que você não pega um machado e racha essa televisão no meio? É porque você não quer. E alguém estava na mesa e eu vi que a pessoa levantou e saiu. Voltou, eu perguntei o que você foi fazer. Falou: eu entendi o que você estava falando para fulano. Eu fui lá como que fala? Deletei todas as minhas redes sociais. Falei: por quê? Foi porque eu tenho um problema na área homossexual. E não tem como eu rolar o feed do Instagram, do Facebook ou de qualquer coisa que seja, que o tempo inteiro, de cada 3 imagens, 4 é de viado. Porque o diabo sabe qual é seu ponto fraco. Se eu falar tênis, ó, meu telefone está desligado aqui, ó. Eu estou falando tênis, 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 tênis. Irmão, ele está desligado. Quando ele voltar a funcionar, o que vai ter aqui de mensagem, de oferta de tênis, que eu nem uso tênis, irmão. Por quê? Irmão, se o algoritmo sabe o que eu falei, o que eu falei, você está achando que o diabo não sabe montar um algoritmo muito maior do que o do celular e colocar tudo na sua frente para te tentar, para te atrair, para te derrubar? E o que fazer? A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Se você esperar o mal chegar, você não consegue mais fugir. Você tem que imaginar onde ele está e cortar a volta. Desviar-se do mal é o princípio da sabedoria. Porque ninguém enfrenta o mal e vence. O mal, presta atenção, o mal é representado pelo mundo. Quando se trata mundo, significa que não é reino de Deus. Presta atenção, escreve isso para você não esquecer. O reino de Deus é onde todas as vontades, sentimentos e desejos estão debaixo do governo do eterno. E mundo? Mundo significa que nada que está debaixo do governo de Deus, isso é mundo. Jesus vem e diz assim: eu venci o mundo. Alguém acrescentou uma desgraça nesta frase dizendo: e tu vencerás. Irmão, isso não tem na Bíblia. Não tem uma promessa na Bíblia que você vence o mundo. Você é um vencedor no mundo, mas ninguém vence o mundo. E como eu faço então, pastor? Foge do mundo. Porque o mundo é mau. Então, aonde eu percebo uma ação do mal, eu fujo desta aparência. Eu não quero ver a realidade do mal. Ele tem uma cara.
Eu não vi a cara dele ainda, eu estou vendo só a aparência dele. Então, isso aqui já está me cheirando mal para lá. Isso aqui não estou sentindo bem. Deixa para cá. Muda de amizade, muda de ambiente, muda de caminho, muda de qualquer lugar que seja aparentemente mal. Porque se você enfrentar o mal, você vai ter que se levantar, porque o mal vai te derrotar. Jesus venceu o mal para me dar graça para fugir do mal. Jesus não venceu o mal para você vencer o mundo, para você vencer o mundo. Jesus venceu o mundo para te dar a graça de fugir do mal, de fugir do mundo. Há pessoas que oram por libertação, mas continuam praticando, alimentando as mesmas coisas que lhe prende. Tem gente orando para vencer a ira, mas ele gosta de uma discussão. Ele não perde uma discussão nem para a mulher. Eu decidi acabar com a briga aqui em casa. Nós de discutir, se você quiser saber quem tem razão, ela tem razão. É melhor ter razão do que é melhor perder a razão do que perder a paz. A minha mulher já sabe. Ela ganha a discussão, acabou. Mas eu já vi grandes amizades ser perdida. Irmão, como o diabo atiça, e o diabo hoje está alimentando isso. É os ditos podcasts, as discussão de dois crentes discutindo uma visão teológica. E vou dizer uma coisa para você: na maioria das vezes, os dois estão com a verdade. E a discussão faz dividir em grupos, porque um defende o A e o outro defende o B. E a maioria das discussões, os dois estão errados, porque na discussão não existe um certo e um errado. Ou está dois certos ou os dois errados. Porque se tiver um certo, não tem discussão. E quem ganha a discussão não está certo, está errado. Por quê? Porque não devia discutir. De qualquer forma, irmão, só tem um jeito. Não alimente a discussão, porque a discussão só vai gerar ira. E Deus não manifesta a sua justiça na ira do homem. Então não adianta você ganhar a discussão. Deus não está do seu lado. Ora para vencer a amargura, mas vive diariamente se ofendendo com tudo que fala, ele se ofende. Tem gente orando para vencer determinados hábitos, mas mantém todas as portas abertas daqueles hábitos, dos ambientes e das companhias. Você está achando que Deus é algum idiota? Ora para ter paz, mas alimenta constantemente aquilo que produz ansiedade. Vou te contar um segredo. Eu evito seguir o UFC, porque senão eu ando batendo nas pessoas, até em mim mesmo. Porque aquilo que a alma se alimenta, você se torna. A Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes ao ídolo. E ídolo, irmão, não é só imagem de escultura, não. Se eu assistir um, um episódio do UFC, irmão, tem hora que do nada, assim, eu já tô. Eu já fico imaginando. Por quê? Porque alimentou algo em mim que é um ponto fraco. A minha carne gosta de violência. Eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Entre jogar bola e dar tiro, eu vou dar tiro, irmão. Hoje eu quero dar tiro, quero jogar bola. São coisas que alimentam a alma. E o que o senhor faz, pastor? Foge dessas coisas. Arrependimento prático exige coerência entre o que pedimos e aquilo que fazemos. Talvez não controlemos tudo, mas existe porta que podemos marcar, decisões que podemos tomar, limites que podemos estabelecer. O que nós estamos estudando pode ser a porta. A porta torna-se uma imagem espiritual.
Israel marcou as portas físicas. Nós somos convidados a perguntar: quais portas do meu coração ainda precisam ser alcançados pela redenção? A Bíblia diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dela sai as fontes para a vida, as portas do coração, porta dos pensamentos, porta das emoções, porta das finanças, porta dos relacionamentos, portas da sexualidade, portas da linguajar, porta dos hábitos, porta da vida secreta. Presta atenção. Alguém diz para mim: ai, pastor, eu tenho muitos maus pensamentos, ora para me mudar, para Deus me dar, limpar minha mente. Não existe essa oração, irmão. Existe você se encher da palavra de Deus, e ela é um antídoto contra maus pensamentos. Por quê? Porque a palavra de Deus está contida e é totalmente os bons pensamentos de Deus. O que Deus pensou virou princípio, o que Deus falou virou lei. Os princípios é o pensamento do rei e a lei é a vontade do rei. E se você quer mudar a sua forma de pensar, você vai ter que colocar a palavra de Deus na sua mente, no seu espírito. É a única forma de você ter uma nova maneira de pensar. Não basta você declarar: minha casa pertence ao Senhor. Cada área precisa refletir essa decisão. Você quer que a sua casa seja pertença ao Senhor, mas dentro da sua casa você chama o diabo mais do que você chama Deus. Acontece uma coisa na sua casa, ao invés de você dar um glória a Deus, você fala um palavrão, xinga. Cuidado. Techuvá, arrependimento, tem que ter coerência com atitudes. O sangue que foi passado nas portas, na casa dos hebreus no Egito, não era uma decoração. Naquela noite da peça, o sangue colocado no umbral não possuía função estética. Não era para beleza. Era sinal de obediência e pertencimento. Isso nos ajuda a pensar sobre nossa própria fé. Existem símbolos religiosos, palavras religiosas, ambientes religiosos, mas a pergunta continua sendo: existe obediência? Ter roupa de crente, cabelo de crente, linguajar de crente, Bíblia de crente, ir na igreja de crente, mas sem obedecer a Deus, você é realmente crente? Tem igrejas que exigem que o cabelo das irmãs seja grande, mas não impede que a língua das irmãs também seja grande, né? Só tem sentido cabelo comprido se a língua for curta. Porque se a sua língua for maior do que seu cabelo, irmão, você vai para o inferno. Você não vai para o inferno porque seu cabelo é curto. Você vai para o seu inferno porque a sua língua é grande. Porque falta coerência no seu testemunho. Você tem um ornamento de religioso, mas você tem o proceder de um desobediente. O coração pode aprender a utilizar linguagens espirituais sem permitir que Deus transforme determinadas áreas que está dentro dele. Esse 14º dia nos confronta justamente nisso. Não basta você acreditar. Sua vida está marcada por aquilo em que diz acreditar, ou sua vida dá testemunho da prática daquilo que você acredita. É exatamente nesse ponto que entra a história central desse dia, a história de Eliabe. Conta-se que havia em uma pequena aldeia um homem chamado Eliabe. Ele era agricultor, homem simples, bondoso, respeitador das pessoas, mas carregava dentro de si uma luta constante, a dúvida.
Quando chegou o dia da preparação e preparar o cordeiro para a Páscoa, Eliabe ouviu as instruções como todos os demais. Sabia que o cordeiro deveria ser preparado. Sabia que o sangue deveria ser colocado nos umbrais. Mas começou a questionar e pensou: será mesmo necessário fazer tudo isso? Não seria suficiente apenas crer em Deus? Enquanto os vizinhos preparavam suas casas, Eliabe decidiu deixar sua porta sem marca. Ele acreditava que a sua fé interior seria suficiente. Mas naquela noite, descobriria que fé verdadeira não é apenas aquilo que guardamos dentro do coração. Fé verdadeira é aquilo que nos leva a responder à voz de Deus com os atos das nossas mãos. Conta-se que havia uma pequena aldeia. Um homem se chamava Eliabe. Ele era bondoso, simples, mas ele não era alguém que manifestava rebeldia, não era alguém que desprezava a fé, não era alguém que negava a existência de Deus. Mas havia algo que ninguém percebia, que era interior, chamado dúvida. O cordeiro devia ser preparado. O sangue devia ser colocado nos umbrais das portas. As famílias deveriam permanecer dentro das casas. Eliabe ouviu tudo isso, mas começou a pensar: será necessário fazer exatamente dessa maneira? Se a minha fé está no coração, por que preciso de uma marca visível na porta? O que as pessoas pensam sobre o dízimo? Por que eu tenho que dar o dízimo se eu acredito em Deus? Sua dúvida não parecia uma rejeição completa, parecia apenas uma pequena hesitação. Mas aquela hesitação produziria uma decisão. Enquanto os vizinhos preparavam seus cordeiros, enquanto as famílias marcavam as suas portas, enquanto todos obedeciam às instruções recebidas, Eliabe decidiu deixar sua casa sem marca. Acreditava sinceramente que a sua convicção interior era suficiente. Então a noite chegou, a noite caiu sobre o Egito. Tudo mudou. O silêncio começou a ser interrompido. Gritos passaram a ecoar de diferentes lugares. O medo tomou conta de toda aquela região. Eliabe percebeu que aquilo que havia... Está me ouvindo? Voltou a ouvir? Ok? Havia gritos ecoando em diferentes regiões. O medo estava tomando conta de todos aqueles que ouviam os gritos. E só então Eliabe estava percebendo que o que ele ouvia não era apenas uma cerimônia simbólica, era uma palavra que exigia uma resposta. Seu coração começou a tremer. Olhou para sua porta, nenhuma marca, nenhum sinal. A mesma porta que durante o dia parecia absolutamente normal, agora lhe parecia completamente exposta. Nesse momento, Eliabe fez algo decisivo. Correu, saiu da sua casa, procurou abrigo e encontrou a casa de um vizinho cuja porta estava marcada pelo sangue do cordeiro. Entrou. Ali encontrou proteção. Ali permaneceu vivo. Na manhã seguinte, Eliabe já não enxergava a obediência da mesma maneira. Compreendeu que não bastava ter boas intenções. Não bastava dizer eu acredito. Era necessário responder aquilo que Deus havia estabelecido com atitudes. A partir daquele dia, passou a lembrar a sua comunidade de uma verdade. O sacrifício não era perder, o sacrifício era vida. Não, o sacrifício não era peso, o sacrifício era proteção. Essa é a lição central dessa história. Talvez essa história
possa ser apenas uma imaginação, mas isso eu tirei, que está contido dentro dos contos judaicos da Torá oral, passado de pai para filho. Há mais de 2, 3 mil anos que essa história é contada, que um homem chamado Eliabe não obedeceu, mas quando ele escutou o grito na casa dos vizinhos, aonde os primogênitos estavam morrendo, ele não esperou para ver. Aquela porta que durante o dia ele dizia: não, eu acredito, ele não vai entrar por aqui. E não precisa de eu fazer esse sacrifício, não precisa de eu obedecer, não precisa de eu fazer isso tudo. Eu acredito, eu estou protegido. Porque quando ele escutou o grito da morte em outra casa, ele não ficou esperando. A Bíblia não registra em nenhum lugar que alguém saiu da sua casa correndo e entrou na casa do vizinho. Talvez esta história seja apenas para te mostrar que não vale a pena pagar para ver o que Deus mandou você fazer e você apenas acreditar e não fazer. Eliabe não era incrédulo, ele era hesitante. Esse detalhe é importante. Eliabe não disse: eu não creio em Deus. Seu problema foi outro. Ele quis separar fé de obediência. Desejava crer interiormente sem responder exteriormente. E esse é o perigo que muita gente, nesse tempo presente, está passando. Você acredita que não precisa guardar o Shabat. Você acredita que não precisa mudar a alimentação. Mas quando você tiver um diagnóstico de um câncer, aí você vai querer obedecer. Para que agora? Quantas pessoas que você vê que não acredita em fazer uma oferta, em fazer um voto, mas na hora que vem um veredito, aí quer entregar tudo que nunca fez? Esse é o maior mal desta geração. Relativizar as ordens divinas. Crê em Deus, só não obedece. Ou obedece só o que interessa. Nós podemos acreditar em princípios corretos e ainda assim adiar a prática desses princípios. Nós podemos reconhecer a verdade e continuar vivendo como se ela não tivesse consequências. Podemos concordar com Deus e continuar sem obedecer a Deus. E eu não estou nem tentando chamar, eu estou lutando aqui para não chamar os crentes de hipócritas. Mas a fé bíblica não permanece apenas no campo das ideias. A fé bíblica produz uma resposta. A porta de Eliave é uma imagem poderosa. Ele possuía fé declarada, mas sua porta não revelava essa fé. Isso nos leva a uma pergunta: existe alguma área da minha vida onde digo acreditar, mas ainda não decidi obedecer? A porta sem marca revela uma fé sem aplicação. Talvez você creia no perdão, mas ainda mantenha rancor. Talvez você creia na verdade, mas continue alimentando pequenas desonestidades. Talvez você creia em santidade, mas mantenha hábitos que contradizem aquilo que você confessa. Você crê que idolatria é pecado, mas você ainda tem o seu timezinho furreco de estimação. Talvez você creia na oração, mas não separa tempo para orar. Talvez você creia na importância da Bíblia, mas você não gasta tempo para lê-la. Talvez você creia na importância da família, mas está entregue à prostituição, à cobiça. Talvez você creia no, na importância da sua prole, dos seus filhos, mas você não tem investido tempo para gerar neles memórias favoráveis.
Talvez você creia em generosidade, mas nunca permite tomar uma decisão em servir alguém. A questão não é falta de conhecimento. O problema é a falta da aplicação do conhecimento que eu tenho. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tem gente que acredita que só conhecendo a verdade vai ser liberto. Mas o versículo não pode ser aplicado isoladamente, senão ele se torna uma mentira. Porque toda verdade dividida se torna duas grandes mentiras. Porque duas meia-verdade é duas mentiras inteiras. Duas meia-verdade nunca vira verdade. Meia-verdade com meia-verdade nunca se torna uma verdade. Meia-verdade com meia-verdade se torna duas mentiras. E o texto não pode ser tirado de contexto. O versículo de João 8:31 diz assim: E dizia Jesus aos judeus que criam nele: se verdadeiramente fizer o que eu vos mando. Ei, era a prática daquilo que ele conhecia. Se verdadeiramente fizer o que eu vos mando, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, se você fizer o que eu estou mandando, você vai ser livre. É só isso que Jesus está dizendo. Mas quantos de nós que conhecemos o que Jesus mandou e dizemos, mas isso não tem mais importância? Ah, eu não entendo assim, é uma ordem dele, mas eu não entendo assim. Ei, a fé não pode ser apenas no campo da imaginação. A fé só funciona no campo prático. Esse 14º dia afirma diretamente que o arrependimento exige aplicação prática e que não basta reconhecer os erros em silêncio. É necessário marcar as portas do coração com atitudes de mudança. Essa talvez seja uma das mensagens mais importantes desse dia. Selihote não pode tornar-se apenas uma experiência emocional. Nós podemos chorar, sim. Devemos confessar, sim. Podemos reconhecer nossos erros, devemos reconhecer. Mas chega um momento em que é preciso perguntar: o que eu vou fazer diferente daqui para diante? Se existe uma dívida de perdão, qual será a minha atitude? Se existe uma área de pecado, qual vai ser o limite que eu vou colocar nesta área? O que eu posso fazer para reparar? Se existe um hábito destrutivo, que mudança concreta eu vou tomar a partir de agora? A marca precisa aparecer. A redenção exige uma saída. Israel não recebeu apenas a ordem de marcar as portas. Depois daquela noite, precisou sair do Egito. Isso é fundamental. O sangue estava relacionado à proteção e à redenção, mas a libertação também exige uma ação, um movimento. Eles não poderiam dizer: agora estamos protegidos, então podemos continuar escravo no mesmo lugar. A proteção apontava para uma saída. Da mesma forma, o perdão de Deus não existe para nos manter confortáveis dentro daquilo que nos escraviza. O perdão de Deus, ele abre o caminho para uma nova vida. Mas se você não sair para uma nova vida com novas atitudes, não resolveu nada, você vai ser consumido pelo Egito. Porque o perdão protegeu e salvou a vida dos hebreus no Egito. Mas uma vez protegidos, agora precisa de uma atitude, sair do Egito. Esse dia nos propõe exatamente essa reflexão. Talvez seu Egito seja o orgulho. Você sabe que precisa pedir perdão, mas algo dentro de você resiste.
Talvez o seu Egito seja a mágoa. Você sabe que precisa começar um processo de libertação, mas continua alimentando as feridas do passado. Talvez seja escolhas erradas repetidas do seu Egito. Talvez um comportamento que se tornou uma rotina. Talvez um ambiente que sempre produz ou sempre conduz você de volta aos mesmos erros. Talvez um apego do passado. A questão é, você deseja realmente sair? Porque algumas pessoas querem liberdade das consequências, mas não querem abandonar aquilo que produz as consequências. Existe um perigo após toda a experiência de libertação que uma pessoa pode ter ou pode obter no meio cristão. Sair fisicamente de um lugar, mas continuar emocionalmente preso nele. Israel saiu do Egito, mas em determinados momentos o Egito ainda permanecia dentro da memória daquele povo. E eles agiam exatamente da forma com que eles agiam quando era escravo. Quando chegaram as dificuldades, alguns começaram a idealizar o passado. Isso nos ensina que libertação também exige renovação da nossa mente. Às vezes saímos de determinadas situações, mas continuamos desejando aquilo que nos prendia. Mudamos de ambiente, mas às vezes não mudamos de mentalidade. Abandonamos uma prática, mas continuamos alimentando seus gatilhos. A Techuvá precisa alcançar não apenas nossas mãos, a Techuvá precisa alcançar os nossos desejos. O que precisa ser sacrificado para que eu tenha verdadeira liberdade? O que deve ser sacrificado para que eu possa experimentar a redenção verdadeira de Deus? Eu lembro, eu era bem criança. Meu pai fumava 2, 3 carteiras naquele tempo de um cigarro chamado Arizona. Irmão, aquilo era fedido, nojento. Graças a Deus, nunca aprendi a fumar. Tenho nojo de cigarro, tenho nojo de cinzeiro. Não como numa mesa e não sento num balcão que tenha cinzeiro. Ou tira ou eu não compro naquele lugar e não como naquele lugar. E não suporto ninguém fumando perto de mim. Se eu não posso tirar você, eu mesmo saio e a gente não fica no mesmo ambiente. Na minha casa pode ser a pessoa mais querida do mundo. Dentro da minha casa você não fuma do portão para dentro, nem que você pague. E já perdi a amizade por causa disso. Pode ir embora. Se você essa desgraça, você não larga essa desgraça, vá agradado dessa desgraça aí. Então, não suporto. Mas eu lembrei agora, enquanto eu estava falando, que meu pai, na noite que meu pai se converteu, meu pai tinha ido no comércio e comprado vários pacotes de fumo sabiá. Meu irmão, puxa, um trem fedido, desgraçado. E alguns maços de Arizona. Por quê? Porque o cigarro industrial, ele fumava socialmente em casa, ou mas o sabiá fedido, desgraçado, é enquanto ele trabalhava na roça. Mas naquela noite que meu pai se converteu, eu já estava com mais de 8 dias desidratado, com vômitos e diarreia. E Deus usou aquela situação minha que eu passei para terminar o processo com meu pai. A gente morava na roça, minha mãe conta que foi se alastrando, eu fui ficando ruim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e não melhorava, e uma criança logo se abate, e eu já não estava nem ficando de pé, e tudo que a minha mãe conseguia colocar de boca para dentro, ou saía para cima ou saía para baixo, mas dentro não ficava de jeito nenhum. Chegou o ponto que meu pai ficou agoniado e diz: vamos para a cidade. Precisa levar esse menino no médico. E nós morávamos pelo menos uns 20 quilômetros, eu acho que mais, da cidade. Quando nós chegamos na cidade, era quase a hora de começar o culto. Naquele tempo, a gente não tinha o hábito de ir na casa do pastor. A gente encontrava o pastor na igreja ou na casa pastoral, que era alguém que morava no fundo da igreja. Minha mãe disse para o meu pai: nós podíamos levar o Rinaldo para o pastor orar.
Meu pai, chucro. Meu pai não é mal educado, mas meu pai. Hoje meu pai tem 80 anos. Mas eu estou falando no tempo que ele tinha menos do que eu, né? Que eu estou falando de mais de 40 anos atrás. Eu sou 25 anos mais novo do que meu pai. Então, se eu tinha 10, meu pai tinha 35. Então, meu pai era muito jovem, muito forte, muito enérgico. Meu pai respondeu para minha mãe: se oração funcionasse, o Rinaldo já estava bom. Você não orou a semana inteira? E aí, a hora que você tem que ter convicção da fé, minha mãe não ficou brava, minha mãe não se irritou. Minha mãe disse: eu orei, mas o pastor não orou ainda. E a Bíblia diz que nós devemos compartilhar com os presbíteros se alguém está doente. Ele diz, então tá bom, leva ele lá que eu vou comprar umas coisas. Na verdade, meu pai foi comprar umas coisas, foi jogar uma sinuquinha. Resumindo, isso era antes das 7 e meu pai só vai aparecer para buscar, para saber como é que o Rinaldo tá, já quase 9 horas da noite. O que ele fazia, fazia em 20 minutos. Ele já tinha gastado mais de 2 horas. Quando ele chegou, o pastor já tinha orado, já tinha ungido com azeite. E meu pastor nunca usou óleo cheiroso, era azeite de oliva. Ele dizia: só existe um azeite, o que é puro e é de oliva. Ele já tinha me ungido, eu já tinha parado o vômito, já tinha cortado a diarreia, eu já até tinha comido no fundo da igreja, na casa da irmã Raimunda Melo, que era a que guardava a igreja, que no futuro vai dizer que não tinha teia de aranha na igreja. Eu escrevi no livro isso agora, acabou de chegar o livro. Eu coloquei essa história aqui, ó. E quando eu estava assistindo o culto, eu percebi que quando meu pai chegou na igreja, eu corri no meu pai e ele estranhou, por quê? Porque meu pai era a pessoa que mais sabia o estado em que eu estava. E que se eu não tivesse sido medicado, não tinha como eu estar de pé. E ele disse: vai, meu filho. Falei: não, o pastor orou e eu melhorei. E contei para meu pai que eu já tinha comido. Quando ia terminar o culto, meu pai disse para o porteiro: ei, não vai perguntar aí hoje se alguém quer aceitar Jesus? E o porteiro gritou para o pastor: Pastor Bertoldo, Zezé quer aceitar Jesus. O pastor Bertoldo já tinha dado a benção apostólica, chamou os crentes tudo de volta e fez o apelo. Quem quer nessa noite aceitar Jesus? Ô, irmão, tudo religiosidade, mas com simplicidade, com pureza de coração. Aquele pastor tinha aprendido daquela forma, irmão. Então meu pai levantou a mão. Então vem aqui na frente, irmão Zezé, vamos orar pelo senhor. E a igreja toda se alegrou. Meu pai aceitou a Jesus. Eu não lembro se naquela mesma noite ou se no outro dia nós voltamos para casa. Mas eu lembro que quando nós chegamos em casa, é isso que eu queria contar. Que quando nós chegamos em casa, meu pai pegou todo aquele fumo e aqueles maços de cigarro Arizona e foi assim na janela da nossa casinha, que a gente morava no interior, no meio do mato, e jogou aqueles maços de cigarro com os pacotes de fumo, tudo no meio do capim. E por providência divina, naquele 1 ou 2 dias, veio uma chuva torrencial e derreteu tudo que estava fora do plástico, derreteu na chuva. Eu lembro que meu pai, depois disso, meu pai foi lá no mato ainda caçar o fumo, que passou 2, 3 dias, ele deve ter ficado muito agoniado, porque quem fumou muitos e muitos anos, meu pai disse que começou a fumar, ele não tinha 18 anos. Então meu pai já devia ter pelo menos quase 20 anos de cigarro. Mas quando ele chegou lá, estava tudo esfarelado. E ele decidiu: nunca mais eu vou fumar. Ei, isso tem 50 anos. Meu pai nunca mais fumou. Eu vejo gente que diz: eu não consigo largar de fumar. E quer espiritualizar uma coisa que é uma decisão que você tem que tomar. Não consigo sair da pornografia. Vou te contar um segredo. Se eu pudesse, eu tinha um remédio para curar qualquer tipo de pecado.
Como chama, pastor? Olha, o nome é interessante. Chama Vuti-Vuti. Eu acho que você nunca ouviu falar nisso, né? Você não conhece Vuti-Vuti. Eu tenho certeza que Vuti-Vuti liberta um homossexual, liberta um drogado, liberta um ladrão. É, pastor, é. Vuti-Vuti é você pegar uma mangueira 3/4, aquelas mangueiras preta. Não tem aquelas mangueiras 3/4? Você põe fogo nela, ela começa a queimar, e quando os pinguinhos vai cair, faz vut, vut, vut. Por isso chama vut-vut. Se você pegar um homem com a escadeira despencada para outro homem e você botar uns 3 pinguinhos na escadeira dele, irmão, toda vez que ele dá vontade, eu duvido que a vontade dele não acaba. Toda vez que você tiver vontade de cheirar cocaína, se você segurar o camarada e fazer os 3 vut-vut no nariz dele, ele nunca mais vai querer cheirar cocaína. Eu tenho certeza, se você roubar e você pegar as mãos do ladrão e colocar o vuti-vuti assim na mão, na palma da mão, nos dedos, ele nunca mais vai querer roubar. Porque tem gente que não tem a vergonha, nenhuma decisão dentro de si. E ao invés dele tomar um posicionamento, ele fica espiritualizando as coisas. Eu não consigo. E os pastores são mais culpados ainda. Porque tem gente na prostituição e estão culpando demônio. Tem gente na idolatria e estão culpando demônio. Tem gente na feitiçaria e estão culpando demônio. Tem gente no ciúme e estão culpando demônio. Tem gente na gritaria, na bebedice e estão culpando demônio. Quando a Bíblia diz que isso é carne. E carne precisa de uma decisão. Carne precisa ser sujeitada. Carne precisa ser dominada. Então você não é santo, porque para muitos, gente, santidade tem que estar ligada à vergonha na cara. E a graça não pode ser barata. Eu errei, mas a graça de Deus. Deus já sabia que eu ia errar. Continue nessa. Que na hora que o anjo da morte chegar, nessa história aqui, o Eliabe deu conta de correr para dentro da outra casa, né? Nessa história. Mas eu não sei se no dia que o diagnóstico chegar, no dia que a morte chegar, no dia que o seu último fôlego chegar, se vai dar tempo de você correr para debaixo da obediência da lei de Deus. Porque tem muita gente crendo na lei e vendendo barato a graça. Cuidado, cuidado. Deus te abençoe. Vou acalmar aqui porque eu fico nervoso, irmão. Eu fico mal de ver as pessoas vender tão barato a graça de Deus, ao invés de tomar um posicionamento. Coloque a lei, coloque a fé no coração, mas exteriorize sua fé, senão você está perdendo tempo. Coloque em prática daquilo que você acredita que está escrito, porque não haverá uma desculpa. A fé não é apenas no campo mental, a fé é prática. Fé não é apenas para conquistar, fé é para resistir. Fé não é apenas para viver, fé é convicção de morrer sem mudar de posição. Mas não confunda fé com teimosia, porque tem gente que morre e não muda. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nós chegamos diante do Senhor, que é o nosso Pai, o Pai eterno, o Pai celestial, e nós precisamos experimentar e permanecer debaixo desta paternidade do Senhor. Nesse quarto dia de Selihot, 14º dia, nós nos colocamos diante da tua presença com gratidão e reverência. Obrigado porque tu és um Deus que liberta, que tira da escravidão. Tu és um Deus que abre diante do teu povo um caminho de redenção. Reconhecemos que muitas vezes tivemos boas intenções, mas faltou-nos obediência.
Pedimos mudança, mas continuamos alimentando aquilo que nos prendia. Hoje pedimos, mostra-nos quais Egitos ainda permanecem dentro de nós. Dá-nos coragem para abandonar o orgulho, a mágoa, os hábitos, as escolhas e tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Que nossa fé não permaneça apenas em palavras, mas seja visível em atitudes de obediência e transformação. Dentro da nova aliança que confessamos em Yeshua, ensina-nos a viver com gratidão, mas com prática nos princípios da tua palavra. Ensina-nos a viver em reverência e fidelidade. Marca cada área da nossa vida, da nossa existência, com a realidade da redenção e conduz-nos para uma vida limpa, livre e inteiramente entregue a ti. Que a nossa fé, que cremos interiormente, possa também se manifestar exteriormente com as nossas atitudes e com as nossas obras. É a oração que nós fazemos hoje, em nome de Jesus e Yeshua, o nosso Messias. Que Deus te abençoe. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, nós estamos dentro da jornada das ruínas ao perdão. Nós estamos dentro do mês de Elu. Nós estamos no 14º dia do retorno ao eterno. Cada dia dessa caminhada é uma oportunidade que o Senhor está nos permitindo, aonde o Senhor tem revelado o nosso próprio coração, para que nós possamos nos render ao Senhor e nos preparar para chegarmos ao dia do perdão e nós não termos mais necessidade de sermos perdoados, mas nós termos a oportunidade que a tua graça, através das nossas vidas, possa se derramar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade. Envie essa mensagem a alguém que pode estar necessitado. Tenho recebido muitos testemunhos. Testemunhos até de pessoas não crentes que ouviram a mensagem e voltou a reconciliar-se com a esposa que tinha ido embora, porque a esposa era crente, mas estava trocando a igreja pelo marido. E ela ouviu a mensagem, mandou a mensagem para o marido, e o marido disse: se você prestar atenção no que ele está ensinando, eu volto para casa. Porque esse pastor está certo. Irmão, se isso valeu, irmão, eu vou ficar aqui todo dia, eu vou gravar 200 mensagens por dia. Tem gente ouvindo e jogando fora. Funciona para quem pratica, não é para quem ouve. Fé não está baseada no seu conhecimento. A fé está baseada na sua prática. Envie para alguém. E na descrição desse grupo tem um link para você entrar nos nossos grupos do WhatsApp, onde você vai receber instrução, mensagens, e através disso você vai poder, talvez, nos conhecer melhor. Tá bom? Deus abençoe. Não permaneça diante da porta. Não volte para buscar o que ficou para trás. O Eterno te deu livramento. Abriu a porta. Agora, caminhe para a liberdade sem voltar para onde você era escravo. E lembre-se, a redenção abre a porta, mas o atechuvá, o arrependimento, nos faz atravessá-la. Não basta dizer que queremos sair do Egito enquanto continuamos abraçando as correntes que nos prendem ao Egito. A fé verdadeira deixa marcas na porta e passos no caminho da liberdade. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.